Bom dia a todos, né? Graças a Deus, feliz pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela graça, né? Quer dizer para as pessoas que me vê no Face aí, que eu também tenho um canal no YouTube que se chama Verdade na Cara do Mundo. Então você que tem difícil você achar, porque tem muitas pessoas com esse mesmo canal, mas coloca o meu nome na frente, José Carlos Ferreira Máximo, e você vai ver o meu canal lá. Tem vários vídeos, eu falo sobre vários assuntos ali, né? E eu queria dizer desta manhã para os irmãos um assunto que me incomoda muito, sabe? Eu fico muito incomodado. Eu estava vendo um pastor ali falando sobre o extremismo cristão, né? A gente vê no nosso meio assim, a gente que conhece o Evangelho, vive no meio do Evangelho, né? Que ainda muito extremismo cristão, né? O que é o extremismo? São aqueles cristãos que acham que ele vai se salvar pelo o que ele faz, né? Que a salvação nós também devemos contribuir com não fazendo aquilo outro, né? E tem vários textos aqui que eu poderia citar, mas aí daria a entender que eu estou contra esses irmãos, né? Que eu estaria falando contra eles. Não estou falando contra eles. Não estou falando contra eles. A única coisa que eu falo, que eu vou falar aqui, é que, no meu ponto de vista cristão, o extremismo cristão não leva ninguém a nada. Não leva ninguém a nada. Se eu fosse falar aqui das coisas que a gente vê, né, no meio dos pastores extremistas, né, vocês ficariam até envergonhados, né, se eu fosse falar aqui. 30 anos de evangélico, as coisas que eu já vi, né, então eu não vou falar porque eu estou numa rede pública. Daria a entender que eu estaria denegrindo os irmãos, e esse não é meu papel como cristão, né? Eu sou uma pessoa assim que eu creio que o reino de Deus só vai entrar lá aquele que Deus quer e que Deus determina, né? Por isso que Jesus ele disse, né, em Lucas 13:42, né, em Mateus 13:42, melhor dizendo, que o reino de Deus é semelhante aos pescadores que lançam uma rede no mar, né, e puxando vem todo tipo de peixe. Eles escolhem os bons e os ruins eles jogam no mar. Aí Jesus disse que assim também será na consumação do século. Virá os anjos do Senhor e separarão o joio do trigo. Por mais que vem você me dizer, mas lá também na Bíblia diz assim que os pastores darão conta, vela pelas almas. Ali é outra coisa ali. Ali quando o apóstolo Paulo está falando ali, ele está falando que você ovelha, você tem que ter o cuidado do seu pastor no trato, entendeu? Orar por ele. Ali está falando no trato, como a igreja primitiva tratava dos crentes, né? Com distribuição de bens, com coisas. Então é um outro assunto completamente. Então eu vejo aí pastores do cabelo branco que vem aí no YouTube para dizer, a igreja, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus continua o mesmo, o povo que mudou hoje tem tudo. Agora eu falo para você, no tempo que a igreja tinha essa exacerbação por os usos e costumes, não tinha as coisas erradas também, pastor? Não tinha? Ou na sua igreja aí não era só crente? Eu conheço muitos pastores que lá na época, isso lá em 1990, 85,
que zelava pelos usos e costumes em cima da igreja, mas chegava nos cultos, batia na esposa. O que você me diz disso? Hã? Você entendeu? Agora, se você defende os usos e costumes, vai na rede social aí e mostra os textos. Que a maioria dos textos aí que vocês colocam, né? São coisas totalmente diferentes. Só vou dar um exemplo para você. Quando as pessoas falam dos usos de joia nas igrejas, né? Eles logo citam Isaías, né? Não, porque lá no livro de Isaías lá está escrito que daquele dia tirarei os pingentes do nariz, os brincos e não sei o quê. Mas vê se o texto lá está falando de uso, lá está falando de idolatria. Você entendeu? Que o povo ele estava envolvido em idolatria, em adoração de ídolo. Porque Israel foi para o cativeiro. Não foi porque as mulheres de Israel usavam brinco, que usavam pulseira, não. Eles foram porque eles estavam no paganismo, adorando imagem, pastor. Ninguém hoje é bobo, não, pastor. Ninguém hoje é bobo, não. Eu não estou dizendo que os crentes do passado eram bobos. Mas os crentes do passado, a grande dificuldade era de interpretar texto. O senhor entendeu? O senhor entendeu? A grande dificuldade de interpretar. Eu mesmo, quantas bobagens que eu não vi pessoas falar que depois entendendo a Bíblia eu vi que estava errado e eu tive que voltar atrás. Não é Deus que muda, é nós que temos que mudar. Efésios 2 e 8, Efésios 2 e 8, a salvação é dom de Deus, entendeu? É pela graça. Explique para mim o que quer dizer graça, pastor. É favor imerecido. Porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém vos glorie. A salvação não é porque eu mereço, não é porque eu faço alguma coisa, não. Você entendeu? Hoje ninguém é bobo, agora você vem para a internet dizer, não, é porque as igrejas estão mudadas, hoje tem adultério dentro da igreja, e há 40, 50 anos também não tinha? Não tinha também? Eu conheço o evangelho desde criança, que as pessoas levavam eu na igreja, e quantas coisas eu errado, gente que vinha para cima, que lutava contra usos e costumes, e vivia numa vida bagunçada, desgraçada perante Deus. Em todo o tempo, pastor, vai pegar a história, vai ler a história da igreja, olha as cartas dos apóstolos, sempre tinha, em Coríntios tinha, os irmãos, os Gálatas tinha, os irmãos de Éfeso tinha tanta coisa errada na igreja que o próprio Jesus, quando ele vai falar com João, a primeira preocupação de Jesus não foi mostrar as coisas do céu para não, foi mostrar a igreja. Foi mostrar as 7 igrejas da Ásia. E pode olhar lá que cada uma tinha o seu problema. Tinha o salvo lá no meio, mas tinha os seus problemas lá. Você entendeu? Tinha. Agora eu pergunto para você, mesmo na época que as pessoas, eles tinham os usos e costumes como primícia, não tinha coisa errada na igreja? Agora você vem dizer, não, porque a igreja da época, dessa época aqui está tudo perdido, porque talvez hoje, o problema da igreja hoje, seja
que a igreja, ela é mais exposta. Hoje tem mais internet, hoje tem mais, você entendeu? Ela esteja mais exposta. Mas esses problemas sempre tiveram. Então não venha para a internet, não, porque deixaram os usos e costumes, deixaram não sei o que, deixaram isso, não. Você entendeu? É que hoje o povo não é mais bobo, pastor. Hoje a pessoa interpreta a palavra de Deus. Hoje as pessoas veem, entendeu? É por isso que você vê que na sua igreja não tem ninguém. Por quê? Porque as coisas que você fala não bate com o que Jesus ensina. Você entendeu? Gente, chega a ser, sabe, não tem um adjetivo para dizer para você. Chega a ser burrice. Com aquela cara, não, porque minha mulher, porque eu sou casado há 30 anos, a minha mulher nunca fez isso, meu irmão nunca fez isso, e não sei o quê. A salvação é pela graça. O homem quando está no reino de Deus, pastor, quando ele está no reino de Deus, o Espírito Santo tem legalidade para trabalhar na vida dele, é o Espírito Santo que molda a vida dele. Não é pastor, não é usos e costume, não. A mulher, quando vem para a igreja, o próprio Espírito Santo fala com ela como ela deve se comportar. Fala conosco como se deve comportar. Entendeu? Lê a história de Cornélio, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você vai ver, era um homem extremamente religioso, que fazia contínua oração, que dava esmola, que era piedoso, mas o próprio Deus precisou chamar Pedro lá, e mostrar uma visão para Pedro ir lá pregar para ele se converter. Porque as obras de Cornélio não valiam nada, ele teve que aceitar Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele era fariseu, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era isso, que ele era aquilo, mas aquilo ali não valeu de nada, ele teve que se entregar a sua vida a Jesus. Os seus usos e costumes, pastor, não valem de nada. Os usos e costumes não valem de nada. Eu falo que é uma pastora assembleiana. Você entendeu? Não vale de nada se você não tiver uma vida dominada pelo Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo que vai nos indicar. Ele é o nosso guia. Então para com essa bobagem. Se você vê meu vídeo, eu sei que vocês não vão ver, né? Mas se você ver, comente aí. Coloca aí, faz um vídeo aí, coloca os textos aí. Que você vai ver que a maioria dos textos que vocês têm hoje são tudo fora de contexto. Você entendeu? E as coisas mais piores são em cima das irmãs. As irmãs hoje nas igrejas, são mais de 70% de pessoas nas igrejas. A minha igreja tem mais irmãs do que irmãos. E são todas as coisas em cima das irmãs. Você entendeu? Então não vem aqui para o YouTube falar, não, se você quer continuar no seu farisaísmo, se você quer continuar nos seus usos e costumes, prega isso daí, sai para as praças pregando, ganha as almas aí, mas não vem criticar os outros não. Dizer que hoje a igreja está perdida, por causa dos usos e costumes, que hoje não zela mais pela sã doutrina. Que sã doutrina, pastor? Entendeu? Então os irmãos que me acompanham, que me vê, precisa ficar preocupado não, irmão. Você é salvo pela graça. Pensa bem numa cena assim. Eu vou chegando lá no céu, né? Eu nunca fiz nada disso que esses pastores andam fazendo aí. Aí eu chego lá no céu, né? Meu paletó e gravata, sapatinho engraxado, sei lá se nós vamos assim pra lá, né? Creio que não. Mas a pessoa chega lá e Jesus chega na porta, vem me dar um abraço, né? Vê aí essa cena aí,
né? Aí Jesus olha para mim assim e fala: muito bem, Zezinho, você venceu lá no mundo lá, eu morri na cruz para te salvar, dei a salvação ser de graça, embora você era um miserável, pecador. Aí eu olho para Jesus assim e digo: Jesus, tudo bem. Tudo bem. Eu tô aqui, né? O senhor morreu mesmo, mas eu tive que ralar lá embaixo, o senhor não sabe. Lá eu não podia usar bermuda, futebol, televisão, nem pensar, Jesus. O senhor não sabe como eu relei. Agora eu pergunto para você, pastor. Aí Jesus vai dizer: então você está aqui, Zezinho, pelas suas obras. Não é pela minha morte na cruz. Jesus vai dizer isso ou não vai dizer para mim? Você já pensou nisso aí? Então pense, pastor. Pense. O que ofende a santidade de Deus, irmão, não é os usos e costumes, não. É a língua, é o coração mau. Você entendeu? É a vida sem amor ao próximo. Você entendeu? Sem amar o evangelho. Essas pessoas que são extremistas aí, são aqueles mesmo que não vai fazer visita na casa das pessoas, que não fala mais do amor de Cristo, que em vez de pregar o evangelho, fica desanimando as pessoas das outras denominações. O diabo usando a sua boca, como o diabo está te usando para você ir para o YouTube aí, para o Face, criticar as outras igrejas. Que o princípio do cristão é amor ao próximo, seja ele quem for. Entendeu? O problema de Jesus foi os religiosos da época. O problema de Paulo foi os religiosos da época. E o problema hoje da igreja são os religiosos que vêm para o YouTube aí, os santarrões de Pratão. Não, porque no meu tempo não tinha nada disso, e não sei o que, e bababá. O meu tablet está terminando a bateria. Eu vou encerrar por aqui. Gente, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar 4 horas falando. O vídeo nem seria postado. Tá bom? Para de ser extremista, irmão. Para de ser bobo. Mostra a sua fé, então. Vem aqui. Manda para mim aí, se você vê aí, os textos. Porque a maioria dos textos, dos usos e costumes é fora do contexto. Deus não está falando nada daquilo. Vocês que interpretam assim. Aí diz que a igreja hoje moderna interpreta o texto errado. Vocês que interpretam o texto errado. E coloca fardo nas costas das pessoas que eles não podem levar e nem vocês mesmos levam. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E que Deus tenha misericórdia dessa gente. Tá? Amém.